Olá, vamos falar de uma coisa séria. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro está rachado. E essa divisão que antes acontecia mais nos bastidores, agora está totalmente exposta. Hoje, a pergunta que não quer calar é essa. O STF está em crise? Para a gente mergulhar fundo nessa história, aliás, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, assim nenhuma análise como esta passa batido. E olha, essa pergunta não é só nossa não, viu? Ela está sendo feita lá dentro, com todas as letras, pelos próprios ministros da Corte. E a prova? Bom, tá aí, na fala do próprio ministro Edson Fachin. Ele não mediu palavras, né? Quando ele admite que existe sim uma crise, o assunto deixa de ser especulação e vira o tema principal na mesa. A análise que a gente está usando aqui aponta essa declaração como ponto de virada, sabe? O momento em que o problema foi reconhecido internamente. Tá, mas o que foi que fez essa panela de pressão explodir? O que levou essa tensão toda a público? A análise indica um gatilho bem específico. Um relatório bastante polêmico de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Para a gente entender essa confusão toda, vamos ver o passo a passo. Primeiro, o Congresso monta uma CPI para investigar o crime organizado. Segundo, no fim dos trabalhos, o relatório dessa comissão vem com uma bomba, a sugestão de indiciar ministros do STF. Imagina só. Terceiro, a reação de uma parte do Supremo é fortíssima. Vem isso como um ataque direto. E aí vem o quarto passo, a gota d'água. O ministro Fachin vai na contramão dos colegas e defende o direito do Congresso de investigar. Foi essa sequência que escancarou a fratura no tribunal. E essa fratura toda, ela revela algo muito mais profundo do que uma briga de momento. O que está em jogo aqui são duas visões completamente opostas sobre o papel do judiciário. Afinal de contas, ele é intocável ou pode, sim, ser fiscalizado. Essa comparação aqui é gritante. De um lado, a gente tem a visão do Fachin, que diz basicamente, olha, o parlamento tem mais é que fiscalizar todo mundo, faz parte do jogo. Do outro lado, a visão atribuída a Gilmar Mendes, que é, isso é um ataque, um desrespeito com o judiciário. Percebe? Não é só uma discordância, são dois mundos, duas ideias de poder batendo de frente. E o Fachin vai ainda mais longe. Ele manda um recado, dizendo que não adianta só levantar um muro e se defender em grupo, como sempre fizeram. Isso para ele não vai resolver o problema. A ideia dele não é construir uma muralha, e sim uma ponte. E essa frase, novas soluções para novos problemas, é basicamente um chamado para repensar tudo do zero. E é aí que a gente entra numa discussão ainda mais fundamental, que o Fachin traz à tona. Afinal de contas, qual é o verdadeiro papel de um juiz? Essa frase do Fachin é poderosa. Juiz não pode agir como político. Para ele, o ponto central é esse. A crise de confiança que a gente vive nasce justamente da percepção de que os juízes estão saindo do seu papel e virando políticos. É um recado bem direto contra a politização da justiça. E a preocupação dele não é pequena, não. Vai muito além daquela CPI. Ele aponta o perigo de magistrados agindo como se estivessem em campanha. Critica também o uso de princípios meio abstratos para, dar um jeitinho de não seguir o que está escrito na Constituição. E ele vai até contra a ideia de eleger juízes pelo voto popular, como acontece lá no México. Na visão dele, isso só ia piorar a situação. Ok, vamos em frente. E o que a gente percebe é que essa visão do Fachin não está isolada. A divergência parece ser bem maior do que o embate só entre dois ministros. E olha só quem aparece aqui, a ministra Carmen Lúcia. A fala dela é quase um eco da do Fachin, né? Ela usa palavras fortes, séria, grave, para falar da crise de confiabilidade. Isso dá uma pista de que não é só o Fachin pensando assim, tem mais gente nesse barco. Então, o que a análise da fonte nos mostra é um cenário de um Supremo dividido basicamente em dois times. De um lado, um grupo que fica na defensiva, que fecha a porta para qualquer crítica de fora para proteger a instituição. Do outro, um pessoal como Fachin e Carmen Lúcia, que acha que é hora de admitir a crise e promover uma reflexão interna. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica no ar. Essa exposição pública das divergências no Supremo é um sinal de fraqueza de uma instituição que está se desfazendo? Ou será que é o contrário? Um sinal de saúde democrática à prova de que problemas complexos podem e devem ser debatidos abertamente? É uma reflexão que fica para todo mundo.